Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui o nosso conteúdo de processo civil. Estamos estudando a fase de cumprimento de sentença e nesse vídeo nós vamos analisar o cumprimento de sentença nas obrigações de entregar coisa. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então agora nós vamos mudar o procedimento. Ainda estamos estudando o cumprimento de sentença, porém vamos mudar agora o procedimento porque nós estamos mudando a natureza da obrigação, o tipo da obrigação. Agora nós vamos falar um pouco sobre a obrigação de entregar coisa. Eu adianto para você que esse procedimento de cumprimento de sentença, ele é quase igual ao cumprimento de sentença para as obrigações de fazer e não fazer, que nós terminamos de estudar no vídeo anterior. Então, é muito importante que você tenha sedimentado, o cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer, porque ele será subsidiariamente aplicado aqui para as obrigações de entregar coisa. Nós vamos ver que o Código de Processo Civil, ele dedicou um único artigo ao cumprimento de sentença para as obrigações de entregar coisa, que é o artigo 538, do CPC. Então, o 538, ele é o único dispositivo que trata a respeito desse tema. No mais, é preciso fazer a aplicação subsidiária das regras referentes ao cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer. Tudo bem? Bom, dito isso, vou aqui chamar a nossa lousa para nós analisarmos aí algumas peculiaridades desse procedimento. Vem aqui comigo. Muito bem, então estamos falando sobre o cumprimento de sentença das obrigações de entregar coisa. Tudo bem? Cumprimento de sentença das obrigações de entregar coisa. No Código de Processo Civil, o assunto está disciplinado no artigo 538. É o único dispositivo que o CPC reservou para tratamento desse assunto, tá? E aí já fica a informação de que existe uma integração dos regimes, Porque nós temos específico aqui no Código de Processo Civil que o regramento do procedimento de cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer se aplica no que couber, às obrigações de entregar, fazendo, evidentemente, algumas adaptações, aquelas adaptações que são necessárias, tudo bem? Mas no que couber, eu aplico o procedimento das obrigações de fazer e não fazer ao procedimento das obrigações de entrega de coisa. Então, por exemplo, a possibilidade do juiz fixar a astrente para compelir o devedor a entregar a coisa, Então, essa possibilidade aí de fixar a astrente é um exemplo em que eu aplico de forma integrativa, o cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer ao cumprimento das obrigações de entrega de coisa, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês que esses procedimentos, eles são quase idênticos, tá bom? Quase idênticos. Nós vamos ver agora algumas peculiaridades que você precisa conhecer que estão no 538. Muito bem. Primeira informação, você deve se lembrar que lá no direito das obrigações, eu tenho as obrigações de dar coisa certa e dar coisa incerta. Lembra disso?
lá do direito civil, do direito das obrigações, né? Obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Quando eu tenho uma obrigação de entrega de coisa incerta, como é que eu faço? Então, o primeiro tópico que eu quero conversar com vocês. Se eu tenho uma obrigação de entrega de coisa incerta, o que é a coisa incerta? A coisa incerta é aquela que só é determinada pelo gênero e pela quantidade. Isso aqui é mais direito civil, né, pessoal? Estou apenas recapitulando. Então, a coisa incerta, ela é determinada pelo gênero e pela quantidade. Falta determinar a qualidade. Tudo bem? A qualidade é que está faltando. Mas, eventualmente, essa qualidade, ela vai ser escolhida, ela vai ser definida, e aí a obrigação que era de dar coisa incerta se transforma em coisa certa. Tudo bem? Muito bem. Agora, em termos processuais, né? Porque o nosso foco aqui, ele tem que ser no processo. Como é que eu faço esse cumprimento de sentença? Bom, primeiramente, pessoal, essa definição da coisa, ela precisa ser feita de forma preferencial na fase de conhecimento. Tudo bem? Então, transformar a coisa incerta em certa deve ser algo que preferencialmente precisa ocorrer na fase de conhecimento. Tudo bem? Porque aí, quando a fase de execução começar, quando o cumprimento de sentença começar, já é mais fácil, tá? Porque a coisa já vai estar totalmente definida e vai ser mais simples de eu avançar sobre ela. Então, o que o Código de Processo Civil fala é que preferencialmente, tá? A coisa incerta precisa se transformar em coisa certa na fase de conhecimento. Tudo bem? Agora, mas vamos imaginar que por uma dessas coisas passou a fase de conhecimento e não houve essa definição da coisa, né? Não houve essa definição. E aí o que acontece? O que acontece? Inicia-se o cumprimento de sentença com a coisa incerta. Como é que eu faço? Bom, se for esse o caso, você deve se lembrar que, em regra, a escolha cabe ao devedor. Tudo bem? De acordo com o Código Civil, veja, esse ponto não é nem processo, né? Esse ponto aqui é direito civil. Então, o Código Civil fala que, regra geral, essa escolha, ela compete ao devedor. Tá bom? Então, competindo a escolha ao devedor, o que esse tem que fazer? Esse precisa entregar a coisa já individualizada no prazo fixado para cumprimento da obrigação. Tá? Então, o juiz, ele vai dar sentença e na sentença ele vai fixar um prazo para cumprimento da obrigação. Tudo bem? E aí, quando o devedor, no prazo fixado, for cumprir com a obrigação, ele já entrega a coisa individualizada. Tá bom? Aí, se ele não fizer isso, então, será possível que a escolha vá ser feita pelo credor, tá? Então, a escolha pode vir a ser feita pelo credor, ou então a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos. Tudo bem?
Então, esse primeiro ponto aqui precisa ficar claro. Vou recapitular. Quando eu tiver uma obrigação de entrega de coisa incerta, que é aquela que só foi definida quanto ao gênero e à quantidade, o Código de Processo Civil prefere que a coisa incerta se torne certa durante a fase de conhecimento. Essa é a preferência do Código. Mas eventualmente, tá? Pode acontecer da sentença ser proferida sem a definição da coisa, tá? E aí essa definição vai acabar ficando para a fase de cumprimento de sentença, tá? Quando esse for o caso, o devedor, no prazo estipulado para cumprimento da obrigação, ele, quando for cumprir a obrigação, quando ele for entregar a coisa, ele já entrega a coisa individualizada. Se ele não fizer isso, a escolha poderá ser feita pelo credor ou a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. O segundo ponto diz respeito ao prazo para cumprimento da obrigação. Tudo bem? Então, o segundo tópico que eu gostaria de destacar é o prazo, né? A fixação do prazo para cumprimento da obrigação de entrega de coisa. Veja, a regra é que o juiz fixe esse prazo na sentença. Tudo bem? Então, na sentença, o juiz reconhece a existência da obrigação de entrega, tá? Reconheceu a existência da obrigação de entrega e fixa um prazo razoável para cumprimento da obrigação. Então, esse prazo, ele precisa ser um prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Ah, professor, o que é exatamente esse prazo razoável, né? Pois é, essa questão da razoabilidade, ela varia muito conforme o caso concreto. Depende muito, né, das partes. Se as partes elas têm tempo para aguardar o cumprimento da obrigação ou não, né? Se vai ter mais ou menos tempo que elas podem aguardar para cumprir a prestação, enfim. Então, o prazo razoável, ele leva em consideração as peculiaridades, as características do caso concreto. Tudo bem? O que é razoável num determinado caso pode vir a não ser em outro. Muito bem. O importante, então, é que o juiz, na sentença, fixe o prazo para cumprimento da obrigação de entrega de coisa. Maravilha! Decorrido esse prazo para cumprimento da obrigação, aí sim inicia-se o cumprimento de sentença nos termos do artigo 538. Ok? Então, vamos supor que na sentença, tá? A título de exemplo, o juiz ele fixou 15 dias, então prazo de 15 dias, por exemplo, para cumprimento da obrigação. Terminou os 15 dias e o devedor não fez nada, aí sim, com o fim desse prazo, começa o cumprimento de sentença previsto pelo artigo 538 do CPC. Tudo bem? E aí serão tomadas, né, medidas executivas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Tranquilo? Então note que o prazo para cumprimento da obrigação, essa fixação de prazo razoável, precisa ser feita na sentença. Então o juiz reconheceu a existência da obrigação,
tá? E fixa o prazo. Fala, olha, ô devedor, você tem aí, por exemplo, 15 dias para entregar o bem. Maravilha. Outro ponto diz respeito à tutela específica. A tutela específica. Porque o que acontece? Tutela específica, nem preciso aqui relembrar, você já sabe, né? Um conceito que a gente transporta lá das obrigações de fazer e não fazer. Tá? O que acontece? A tutela específica nas obrigações de entrega de coisa, ela é mais fácil do que nas obrigações de fazer e não fazer. Tá? Porque aqui na obrigação de entrega de coisa, a gente não fica dependendo tanto do devedor. Tá? Porque aí o que vai acontecer? O juiz fixou prazo. Acabamos de ver. O juiz fixou prazo para a entrega da coisa. Maravilha. Se a coisa não foi entregue no prazo estabelecido na sentença, o que vai acontecer? Primeiro, se eu estiver diante de um bem móvel, será expedido mandado de busca e apreensão. Ok? Então, se a coisa que precisa ser entregue é um bem móvel e ela não foi entregue no prazo fixado, expede-se mandado de busca e apreensão. Agora, se o bem ele for imóvel, que também pode ser, né? Um bem imóvel, então nesse caso, haverá a emissão na posse. Haverá a emissão na posse em favor do exequente. Tudo bem? É exatamente isso que determina o artigo 538 no seu caput. Então, juiz fixou o prazo na sentença. O devedor não entregou a coisa no prazo fixado pela sentença, duas possibilidades. Se o bem for móvel, expede mandado de busca e apreensão. Se for imóvel, emissão na posse. Tudo bem? Então, o que acontece? No final das contas, a coisa vai ser entregue como se o devedor a tivesse entregado voluntariamente. Então, por isso que eu disse agora há pouco que a tutela específica ela é mais fácil na obrigação de entrega de coisa. Ela é mais fácil, porque aqui, se o devedor não entrega a coisa no prazo estabelecido na sentença, ou vai ter busca e apreensão, ou vai ter emissão na posse. E no final das contas, a coisa vai ser entregue como se o devedor tivesse entregado voluntariamente. Então a doutrina fala, e aqui a gente pode fazer uma observação, a doutrina fala que não é possível o resultado prático equivalente, não é possível o resultado prático equivalente nas obrigações de entrega de coisa. Tudo bem? Então, não é possível resultado prático equivalente nas obrigações de entrega de coisa. Tudo bem? Então, esse ponto aqui, ele é um ponto que, sem sombra de dúvida, merece aí muita atenção, merece muito cuidado, por causa que nas obrigações de entrega de coisa, o que nós vamos ter é a tutela específica.
tá? É a tutela específica. Ou o devedor, ele entrega a coisa no prazo razoável fixado pela sentença, tá? Ou ele não entrega no prazo fixado pela sentença, e aí uma dessas duas medidas executivas serão tomadas, né? Ou a busca e apreensão, se o bem for móvel, ou a emissão na posse, se o bem for imóvel. Ok? E com isso não existe, né, resultado prático equivalente nas obrigações de entrega de coisa. Maravilha. Para a gente fechar esse vídeo, pessoal, para a gente fechar esse conteúdo, um último detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte. O último ponto que eu quero ressaltar diz respeito à indenização por benfeitorias e o direito de retenção. Ou o direito de retenção, né? Então aqui, pessoal, vamos ter muito cuidado. E aqui nesse ponto eu vou precisar entrar, ainda que rapidamente, em algumas questões relativas ao direito civil. Mas é importante. Veja, indenização por benfeitorias e direito de retenção. Gente, às vezes o que acontece? A coisa, ela fica em poder do devedor durante um tempo. E durante esse tempo, é possível que o devedor venha a realizar benfeitorias na coisa, tá? Então, a título de exemplo, vamos pensar numa casa, tá? Imagina que essa casa, ela estava comigo durante um determinado período, eu fiquei, sei lá, vamos supor, 2 meses naquela casa. Imagina que durante esse período teve um dia que deu um temporal muito forte e danificou o telhado da casa. E aí começou a chover dentro. O que eu precisei fazer? Eu precisei consertar esse telhado. Então imagine, aqui no meu exemplo, que eu gastei R$5.000 para consertar o telhado da casa. Muito bem. Quando eu for entregar a casa ao proprietário, quando eu for devolver a casa, eu tenho o direito de ser indenizado por essa benfeitoria. Aqui no nosso exemplo, né, essa benfeitoria ela pode ser enquadrada como uma benfeitoria necessária. Não vou entrar aqui na classificação para não me estender muito, mas essa benfeitoria poderia ser entendida como uma benfeitoria necessária. Então, conclusão da história, eu tenho o direito de ser indenizado. Se eu não for indenizado, se o proprietário da casa se recusar a me pagar, eu tenho o direito de retenção. Ou seja, eu não devolvo o bem enquanto eu não for ressarcido dos valores. Muito bem, tudo isso, quem explica pra gente, quem ensina pra gente, é o direito civil. Acontece que aqui na fase de cumprimento de sentença, você tem que ter cuidado. Então vamos pegar o meu exemplo, né? Fiquei 2 meses na casa e aí por causa de um temporal eu fui obrigado a reformar o telhado, gastei R$5.000. Muito bem. Para que eu possa exercer esses meus direitos, o direito de ser indenizado pela benfeitoria ou o direito de reter o bem enquanto eu não for indenizado, esses direitos precisam ser indicados pelo devedor, no nosso exemplo, por mim, tá? Precisam ser indicados de forma expressa na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento. Então, na fase de conhecimento é que eu vou discutir esse direito à indenização e esse direito de retenção. É isso que o 538 fala nos seus parágrafos 2º e 3º. Então eu tenho lá
no 538, os parágrafos 2º e 3º, que dizem exatamente isso. Então, esses direitos de indenização pela benfeitoria ou de retenção, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser indicados na fase de conhecimento, que é a fase em que o título executivo judicial está sendo formado. Tudo bem? Então, lá eu discuto os valores, eu discuto a possibilidade de eu usar a retenção, ok? Feito isso, alegados esses direitos na fase de conhecimento, né? Reconhecido o direito de indenização, reconhecido o direito de retenção na sentença, aí sim o devedor ele tem o direito de ser indenizado nos próprios autos do cumprimento de sentença. Ok? Nos próprios autos do cumprimento de sentença. Pode, se for necessário, né, ter liquidação. Pode ter liquidação. Então, a indenização se dá nos próprios autos do cumprimento de sentença. Lembrando que, se necessário, pode haver prévia liquidação. Tudo bem? Então, as benfeitorias, né, vão ser indenizadas, bem como eu vou poder exercer o direito de retenção até o efetivo pagamento. Ok? Agora, o que precisa ficar muito claro para você é que esses direitos eles precisam ser indicados na fase de conhecimento. Porque se eles não forem indicados na fase de conhecimento, o devedor ele vai ter que entrar, né? Ele até vai poder reclamar essa indenização, mas aí vai ser por meio de ação autônoma contra o credor. E aí não vai ter o direito de reter a coisa, até a apuração dos valores das benfeitorias e o pagamento. Então você tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Para eu ter direito dessa indenização das benfeitorias e o direito de retenção, eu preciso discutir isso em fase de conhecimento. Discutido isso na fase de conhecimento, reconhecido isso na sentença, tá? Aí sim o devedor tem direito de ser indenizado nos próprios autos do cumprimento de sentença, tá? Pelas benfeitorias, além de ter também a possibilidade de reter o bem até o efetivo pagamento. Se não tiver discussão na fase de conhecimento, tá? Se não tiver essa alegação na fase de conhecimento, o devedor vai poder reclamar essa indenização em ação autônoma contra o credor, ok? Mas aí não vai ter direito de reter a coisa, tá bom? Não vai ter direito de reter a coisa até a apuração do valor. Tudo bem, meus amigos? Então, fechamos aqui mais um assunto de processo civil. Fechamos aí cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!